Olá, alunos de Pesquisa Operacional 2. Nessa aula eu vou mostrar então como é que vocês podem misturar os modelos de localização e transbordo e colocando isso num exemplo numérico no GUSEC. Muito bem, então isso aqui é o que a gente tinha visto na aula passada, é o modelo do problema de transbordo. Tá? Essas eram as nossas equações. A primeira equação aqui era a equação de conservação de massa para a fábrica, a segunda para os mercados e a terceira para os centros de distribuição ou pontos de transbordo. E aqui era o que eu queria minimizar, que eram os fluxos tanto do da fábrica para o centro de distribuição, quanto do centro de distribuição para os mercados. Tá? Aqui eu tenho um modelo que a gente tinha visto com localização, modelo de localização, olhando capacidade, tá certo? Que era basicamente isso daqui. E aqui eu tinha a questão do se o cliente tem uma certa capacidade, e aqui quer dizer uma certa demanda, e aqui se o centro de distribuição ou facilidade tem uma certa capacidade, que a gente vinculava isso com y de x e j. Tá? Como é que eu vou misturar esses modelos? Então repara o seguinte, o nosso modelo que usa localização mais transbordo, ele vai fazer o seguinte, eu tenho uma quantidade limitada de locais que eu posso abrir, de centros de distribuição que eu posso abrir, eu só posso abrir P, centros de distribuição, tá? E essa variável y vai controlar então a abertura ou não desses centros de distribuição. O que é interessante aqui, ó, eu estou vinculando a abertura ou não desses centros de distribuição com a capacidade dos centros de distribuição. E como é que isso é feito? Tem uma capacidade Q de K, e essa capacidade Q de K vai permitir que a soma dos fluxos das fábricas para um certo centro de distribuição K atinja até K. Então, se eu não abrir aquele centro de distribuição, se esse cara for zero, isso aqui vai ser zero, e todos os fluxos que poderiam chegar naquele centro de distribuição vão ser zerados automaticamente. Tá? Então, é assim que eu controlo automaticamente que eu vou abrir um certo número de centros de distribuição ou não, e vou abrir com uma certa capacidade Q de K. Tá? Muito bem. Então, só para ilustrar aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui em roxo, aqui a capacidade do centro de distribuição, 450. Tá? Repara que os fluxos que estão chegando aqui são tais que eventualmente respeitam. Aqui, por exemplo, está chegando 300, tá certo? E aí não tem problema nenhum para você atender através desse centro de distribuição aqui. Tá? Aqui eu limitei o meu número de centros de distribuição a 2. Então, o centro de distribuição 2 e 3 estão vazios, não passa fluxo aqui, porque eu só podia abrir 2. Eu abri quem? O 1 e o 4, por questões econômicas. Tá certo? Então, detalhe, aqui o fluxo nosso, ele é tal que está passando dentro da capacidade máxima aqui do centro de distribuição. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar? Então, veja o seguinte, como é que eu fiz para rodar esse exemplo? Eu coloquei aqui as informações exatamente do centro do problema de transbordo, tá? Isso aqui vai estar na descrição do link, o modelo GUSEC com esses dados. Veja o seguinte, aqui eu tinha várias fábricas, eu coloquei mais 2 centros de distribuição aqui, mais 2 opções de centro de distribuição. O que eu queria chamar a atenção de vocês, ó, os fluxos para o centro de distribuição I2 têm custos que são idênticos aos custos para o centro de distribuição 3 e 4, ó, 30, 30, 50, 50, 23, 23, 66, 66 e assim por diante. Tá? Tá, mas onde é que tem a diferenciação então? A diferenciação vai ser aqui, ó, no centro de distribuição. Agora eu tenho 4 opções de centro de distribuição. Repara que o 1 e 3 são iguais em capacidade, o 2 e o 4 em capacidade. E agora os custos, detalhe, ó, aqui estão diferentes, ó, estão um pouco maiores no centro de distribuição para algumas ligações com os mercados e um pouco menores para outros mercados. O centro de distribuição 2, ele é um pouquinho menor em alguns casos, mas ele tem um custo sensivelmente maior para alguns mercados. Tá? O que é o problema aqui? O problema é que você não pode fazer um mix de rotas. Ou você não pode pegar o menor desse em relação a esse, ou desse e esse. Você tem que escolher. Eu vou abrir 2 centros, então você acaba pegando às vezes custos maiores em certas rotas
mas significativamente menores do que em outras, tá? Então o que eu fiz aqui de mudança no modelo de transporte? Eu coloquei um parâmetro chamado total, que é o máximo de CDs que eu posso abrir. Eu coloquei uma variável T, que é indexada aqui, no caso, no conjunto de centros de distribuição, que é o TDS, que eu vou dizer que ela é binária, que é para dizer se eu posso ou não abrir um certo centro de distribuição. Aqui eu tenho aquela restrição de capacidade do centro de distribuição, que vai regular o fluxo que chega naquele centro de distribuição, o fluxo de entrada, tá? E finalmente aqui eu tenho um total de centros que eu posso abrir, de facilidades que eu posso abrir, tá? Aqui eu também tenho um relatório para imprimir os fluxos, seja dos fluxos das fábricas para os centros, ou seja dos centros para os mercados. E aqui tem um relatório de custo total. Finalmente aqui também tem os dados. Esses aqui são muito próximos do que eu já tinha lá para o plano de transbordo. Só que aqui eu coloquei o seguinte, eu coloquei aqui centro de distribuição 3 e 4, eu adicionei essas informações para esses centros de distribuição 3 e 4. E aqui eu também adicionei a informação relativa ao que? Esse aqui são os parâmetros de valor, né, de custo de fazer o fluxo da fábrica para os centros de distribuição. Isso aqui foi adicionado. E aqui saindo do centro de distribuição indo para os mercados. Isso também foi adicionado. Isso é novo, tá? Muito bem. Então o que eu fiz aqui? Basicamente eu peguei, rodei esse modelo, tal e qual foi dado, tá certo? E para esse modelo eu obtive esses fluxos aqui. Então para P igual a 2, né, eu consegui esses fluxos. Eu abri o centro de distribuição 1 e o centro de distribuição 4. Reparar que aqui eu estou respeitando a capacidade máxima dos centros de distribuição. Eu peguei todos esses fluxos e condensei nessa figura. E o custo total deu esse aqui, tá? 30.700. Agora, se eu modificar o valor de P, olha só que interessante. Eu vou obter outros padrões de fluxo. Porque eu posso usar novas rotas, porque agora eu permiti a abertura de um novo centro de distribuição. E ao permitir abrir um novo centro de distribuição, eu posso usar certas rotas que são mais vantajosas usando esse centro de distribuição, e aqui está o ganho que eu tive. Agora, qual é que é a questão interessante? Ao fazer a abertura desse centro de distribuição, eu estou incidindo em valores maiores relativos à operação, à abertura, enfim, desse centro de distribuição. E a gente poderia contabilizar na função objetivo que um determinado Y tivesse um custo, ou seja, ao se abrir um determinado centro de distribuição, eu vou pagar um certo montante fixo por aquela abertura daquele centro, tá? Bom, pessoal, era isso a combinação entre problemas de localização e transbordo. Espero que vocês tenham achado interessante e tenham gostado. E na próxima aula eu vou falar sobre um problema de localização de centrais de telefonia celular, tá? É um problema bastante complicado, bastante interessante, e ele fica como bônus aí para essa semana. Obrigado e um abraço. Tchau.